voto no Pulgar, jogador mais importante no meio de campo do Flamengo. Inclusive, quando ele sai do time, o meio de campo não é o mesmo. Então, acho que o chileno, com certeza, eu voto em cima do Zé Gabriel. Poupa tempo também. Pulgar. Também poupa tempo, o cara que muda o Flamengo. A gente já falou várias vezes aqui, o meu voto também é no Pulgar. Jair e Gerson, você, Venê? Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo vamos acompanhar a galera ali do SBT Esporte, do SBT Rio, né? Votando cara a cara do clássico Flamengo e Vasco. Quem será que levou a melhor? Vamos acompanhar até o final para tirarmos as nossas conclusões. Solta aí, produção! Começa aí pelo lado do Vasco, goleiro Léo Jardim, Flamengo Rossi, vota você, Venê? Eu voto no Léo Jardim, um jogador que foi extremamente importante para o Vasco da Gama em 2023. Vive bom momento com a camisa do Vasco, embora tenha dado mole aí recentemente, mas o Rossi ainda está tentando se adaptar da melhor maneira possível no futebol brasileiro. A gente ainda não viu o melhor futebol do goleiro Rossi com a camisa do Flamengo. Já o Léo Jardim, ele já apresentou que ele pode ser um importante jogador, e ele foi em 2023. Você, Pedrosa? Léo Jardim também. Pra mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2023, um cara que salvou o Vasco. E aí, atuações absurdas. Nesse ano, apesar de ter dado esse mole, eu fico com ele também. Eu vou dizer como eu vou fazer a minha linha de raciocínio. Eu vou usar muito 2023, né? Já que a gente tá no início da temporada. E se alguma coisa falhar nessa avaliação, obviamente eu vou partir para questão técnica e não para o que a pessoa está apresentando agora. Mas eu vou usar muito 2023, então por isso eu acho que, assim, em qualidades técnicas, o Rossi e o Léo Jardim são dois grandes goleiros. Ninguém ganha de ninguém aqui. Talvez até o Rossi possa superar um pouco o Léo. Mas pelo que a gente encontrou em 2023, a regularidade do Léo Jardim e como ele foi importante para o Vasco. Tudo bem que o Rossi chega no meio do ano, mas independentemente disso, eu acho que o Léo foi um personagem importante, o melhor goleiro para mim no Campeonato Brasileiro, pelo que ele fez no Vasco e pelo que o Vasco desenhou ali na reta final. O meu voto vai pro Léo Jardim. Vamos lá! Paulo Henrique e Varela. Você, Venê? Eu voto no Paulo Henrique, também foi um jogador importante pro Vasco. A gente em 2023. vai viralizar de novo. O Varela ainda está buscando o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Agora ele tem a melhor oportunidade para ele mostrar para a torcida e também para o técnico Tite que ele pode ser o lateral direito titular com a camisa do Flamengo. Muita gente pede contratação, eu mesmo peço. O Pedrosa sempre menciona aqui também. Mas eu acho que o Varela ele vai ter esse momento, é o melhor momento da vida dele com a camisa do Flamengo para mostrar o seu futebol. Ainda não mostrou. O Varela, acho que está abaixo do PH, por isso que eu vou votar no Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu acho que você pega a temporada 2023 do Varela, ele não conseguiu ser titular em cima do Wesley. Então, pra mim, o Paulo Henrique foi uma grata surpresa aí do Vasco da Gama. Deu a assistência do gol do Vasco, que deixou o Vasco na Série A. Pra mim, é um baita de um lateral e é o melhor nesse quesito aí. Eu voto no Paulo Henrique também, tem um certo ranço dele, né? Que ele fez um gol. Né? Lá, ainda teve isso, ainda fez gol no Botafogo. Vamos lá. Não ri. João Vitor ou Fabrício Bruno, Venê Casagrande? Eu voto no Fabrício Bruno. Se a gente for pegar a temporada 2023 do Flamengo, que não foi uma temporada muito boa, mas aí eu salvo o Fabrício Bruno. Sim. E Pulgar, que pra mim foram dois importantes jogadores no ano passado. Eu vou votar no Fabrício Bruno, jogador extremamente importante, pra mim titular absoluto. Muita gente fala que Léo Ortiz pode chegar ao Flamengo e ser titular na vaga do Fabrício Bruno. Eu discordo, acho que vai ter que jogar muita bola pra roubar essa vaga. Eu voto no Fabrício Bruno. Você? João Vitor tem potencial pra jogar no nível do Fabrício Bruno, fazer uma grande temporada que o Fabrício Bruno fez em 2023. E nesse momento, eu fico com o zagueiro do Flamengo. Eu também voto no Fabrício Bruno, pra mim um dos melhores zagueiros na temporada de 2023, meu voto é nele. Medel e Léo Pereira, difícil essa, Venê? Difícil, mas eu vou votar no Léo Pereira. Acho que é um jogador que ele é muito regular, foi muito regular em 2023, um jogador titular absoluto hoje, sem sombra de dúvidas. O Medel, bom jogador, mas nessa disputa eu fico com o zagueiro rubro-negro. Você, Pedrosa? Medel, mudou a vida do Vasco no ano passado, chegou aqui quando o Vasco tinha 9 pontos, uma regularidade imensa, um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção chilena, é capitão da seleção chilena, então pra mim o Medel é um craque defendendo. E nessa disputa aí eu fico com o Medel. Olha, eu vou desempatar. Eu disse isso no outro confronto. Pra mim, o Arrascaeta com o Payet e o Medel com o Léo Pereira são os maiores confrontos que a gente vai encontrar por aqui, tá? Mais do que Pedro e Verratti, na minha opinião. Sim. É muito difícil pela importância que se criou do Medel e é um jogador de seleção. O Medel foi um cara muito importante na temporada passada, mas o Léo foi mais regular, até porque o Medel chegou na metade da temporada.
pelo que aconteceu no Flamengo, tantos problemas, o desequilíbrio defensivo e o Léo Pereira sempre sendo um cara muito decisivo, demorou para se firmar na zaga do Flamengo, mas quando aconteceu acabou sendo o titular. Eu vou votar no Léo Pereira, para mim, então aí eu desempato essa disputa. Piton e Ayrton Lucas, Vene Casagrande. Eu voto no Lucas Piton, para mim o jogador mais regular do Vasco em 2023. O Ayrton Lucas teve um bom momento no primeiro semestre, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, mas depois caiu muito de rendimento, inclusive abriu margem para o Felipe Luiz, que fisicamente nem era o jogador ideal, ser titular em alguns momentos. Acho que o Ayrton Lucas pode superar sim o Piton, obviamente tecnicamente falando, mas falando de momento em 2023, eu acho que o Lucas Piton foi melhor do que o Ayrton Lucas, então voto no Piton. Você, Pedrosa? Acompanho o relator, pra mim essa posição é poupa-tempo. Gosto também. do Ayrton Lucas, mas Lucas Piton é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Piton foi um dos jogadores mais regulares da temporada 2023 no Campeonato Brasileiro, meu voto é no Piton também. Pulgar e o Zé Gabriel, Vene? Voto no Pulgar, jogador mais importante no meio de campo do Flamengo. Inclusive, quando ele sai do time, o meio de campo não é o mesmo. Então, acho que o chileno, com certeza, eu voto em cima do Zé Gabriel. Poupa-tempo também. Pulgar. Também poupa-tempo, o cara que muda o Flamengo. A gente já falou várias vezes aqui, meu voto também é no Pulgar. Jair e Gerson, você, Vene? Voto no Gerson, apesar de eu ter achado que o Gerson poderia evoluir mais, ter mostrado mais com a camisa do Flamengo, mas nessa disputa o Jair também caiu um pouco de rendimento na minha concepção, então eu voto no Gerson. Você? Jair é um baita de um jogador, mas o 2023 dele foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. E o Gerson nem se fala, né? Pra mim é um grande craque, pra mim é Gerson. Pra mim é Gerson também, meu voto vai pro Gerson. Ambos mostraram uma certa irregularidade, mas o Gerson foi mais decisivo. Eu acho que o Jair também foi muito, mas se ambos foram irregulares, eu vou olhar a parte técnica. Eu acho que o Gerson vence, então meu voto vai no Gerson. Poupa tempo pra Charles e De La Cruz? Poupa tempo. Todo mundo no De La Cruz? De La Cruz. Beleza. Agora o pau vai torar. Vamos no próximo. Rossi e Cebolinha. Rossi e Cebolinha? Voto no Cebolinha. Você? Cebolinha, sem dúvida. Também voto no Cebolinha. Verrete e Pedro? Voto no Pedro. Pedro. Também voto no Pedro, apesar de gostar muito do tipo de centroavante que é o Verrete, né? Enfim, mas eu vou votar no Pedro porque tecnicamente eu acho que ele é um dos melhores do Brasil. Agora o pau vai torar. Paiê e Arrascaeta. Você, Vene... eu não queria ser a última. Vai, Vene. Vai, vou começar. Eu vou votar no Arrascaeta, mas eu vou justificar meu voto. Embora eu respeite muito o futebol do Paiê, pra mim, um baita jogador. Só que ele chegou no meio da temporada, embora ele tenha salvado o Vasco aí, fazendo gols importantes, não apresentou o seu melhor futebol, inclusive foi reserva com o Ramon Dias. Em alguns momentos eu até discordei do Ramon, mas foi reserva. Já o Arrascaeta, embora ele não tenha feito uma grande temporada, sobretudo fisicamente falando, mas a gente está falando de um jogador que no futebol brasileiro se destaca desde a camisa do Cruzeiro, desde atuando pelo Cruzeiro. E o Arrascaeta é peça importante do Flamengo desde 2019. Então, nesse duelo aí, difícil, mas eu voto no Arrascaeta. Mas você tá igual o Big Brother? Tô votando por afinidade, não? Não, não é afinidade. De verdade, assim, de verdade. Respeito muito o futebol do Paiê, só que assim, ele começou 2023 bem, fisicamente voando. 2024. 2023 ele foi importante pro Vasco da Gama, salvando o Vasco em alguns jogos. Só que estamos falando de um jogador, como eu disse, é um destaque no futebol brasileiro, no futebol sul-americano há muito tempo. 2023 não foi ideal, é verdade. Mas o 2023 do Paiê também não foi ideal. É porque ele salvou o Vasco em 2 jogos, se não me engano. Você, Pedrosa? Dimitri Paiê. Porra, eu vou ter que desempatar. Olha só, o Arrascaeta é um dos maiores craques que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Muito provavelmente é o melhor estrangeiro que eu vi aqui no futebol brasileiro. Só que se você for pegar a temporada 2023 dele, é decepcionante. E não é nem pelo futebol que ele tem, é pela parte física. O Arrascaeta não consegue terminar jogos. O Arrascaeta é um jogador que oscila o tempo inteiro no sentido de você não sabe se vai contar com ele, se não vai contar com ele. Então assim, pelo 2023 do Arrascaeta, pelo 2023 do Paiê e pelo momento que o Paiê vive hoje, que pra mim é o melhor jogador de janeiro no futebol brasileiro por tudo que ele apresenta, um brilhantismo bizarro, fisicamente muito bem, eu vou ficar com o Paiê. E se você for pegar a carreira, o Paiê jogou na Premier League, o Paiê jogou Eurocopa, o Paiê jogou na Europa, onde o Arrascaeta nunca conseguiu nem ir pra lá. Então nessa disputa aí, com todo o respeito ao Arrascaeta, que pra mim é um gênio, um monstro, eu vou de Dimitri Paiê. Gente, eu vou deixar... Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, né? O Flamengo acabou vencendo esse cara a cara por 7-4, tá? Então, 7 jogadores escolhidos do Flamengo
a 4 jogadores escolhidos do Vasco. Daqui a pouquinho estarei trazendo mais novidades aqui para vocês, meus amigos. Exatamente, tá chegando o dia do clássico, meu amigo, né? Vou trazer mais novidades aí para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino para você passar a receber os nossos conteúdos. E também peço na humildade, meu amigo e minha amiga, deixe o seu like é muito importante para ajudar o crescimento do nosso trabalho, cara. Estamos botando aí vídeo todo dia para vocês, né? Cortes aí na medida. E deixar aqui os créditos também pra galera do SBT Esporte. O link estará aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Vou deixar aí 2 janelinhas, ó, esquerda e direita, pra você escolher o próximo conteúdo que você quer assistir. E daqui a pouco eu trago mais novidades. Vou nessa, saudações, fui!